Bom, vamos começar a fazer agora o nosso exercício sobre parábola. Antes disso, eu quero falar um pouquinho do exercício que eu fiz para vocês de elipse. Vocês devem ter percebido lá que o meu ponto P não ficou muito certinho, não. Eu tentei dar uma forçada de barra lá para incluir ele no meu lugar geométrico, mas não deu. Aquilo ali foi imprecisão, gente. Algum errinho ali que eu cometi de imprecisão. Depois eu fico devendo aí o ponto de precisão para vocês, tá bom? Vamos partir para o nosso exercício de parábola. Esse exercício foi o exercício que eu fiz em sala de aula. Tá? Eu pedi para vocês imaginarem um satélite, tá? Lá em Marte, não sei se vocês se lembram, uma sonda fotografando Marte, e vocês vão receber aqui na Terra, tá? As imagens dessa sonda, ok? E para isso vocês têm que construir uma antena parabólica, tá? Só que eu só vou querer um corte dessa antena, né? E vocês vão só desenhar uma parábola no caso, tá bom? Eu dei para vocês um ponto aqui na Terra, que eu vou chamar de ponto V, e vocês terão, obviamente, um ponto, que foram os cálculos que vocês fizeram, de direção, para saber onde é que está Marte, para vocês poderem apontar a antena de vocês, tá? Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção no eixo de simetria. O primeiro passo que vocês vão ter que fazer nesse exercício é raciocinar com apontar a antena, apontar o objeto de vocês para o alvo que vocês querem, ok? Eu forneço também nesse exercício uma distância focal, que aqui está representado pelo segmento DE, tá bom? Então vamos lá ao primeiro passo. Eu tenho o meu ponto V, que eu falo no exercício que ele é o vértice da parábola, tá? Então eu vou apontar a minha parábola para o alvo que eu quero, ok? Essa reta que eu vou fazer aqui é aquela reta que eu falei para vocês que é muito importante, que é o meu eixo de simetria, tá? Vou escrever aqui no cantinho para vocês não esquecerem. Não precisa escrever na hora de realizar o exercício, tá? Então aqui está o meu eixo de simetria, tá bom? No meu eixo de simetria eu vou ter também um ponto que pertence à reta diretriz, que ainda não está aqui, e um ponto que é o meu foco, não é? Então, se a minha distância focal é essa, eu vou pegar a minha distância focal, se vocês se lembrarem da última aula, tá? A distância focal vai do vértice ao foco, ok? Então, aqui está o meu foco, tá? A mesma distância, se o ponto V pertence à parábola, então a distância de V a F, que é o ponto fixo, é a mesma distância de V a minha reta, diretriz, tá bom? Então aqui vai ser um ponto que eu vou chamar de A, tá? Vou traçar aqui um 90 graus, ó. Pego o meu lado maior, do esquadro. Com o outro lado eu calço aqui, tá? Ver se está certinho lá na reta, ó. Tá bom? Inverto, tá? Vou rodar com o esquadro até passar no meu ponto A. Aqui está minha reta diretriz, ok? 90 graus com o meu eixo de simetria, na minha reta diretriz, tá bom? Agora fica fácil montar a nossa parábola, Como que eu vou fazer isso? Vou guardar essa caneta aqui, vou pegar minha caneta vermelha para destacar bem. Como eu fiz na elipse, eu vou escolher um ponto entre o vértice e o foco. Na elipse eu escolhia também dentro da distância focal,
mas eu escolhi a elipse do foco à origem. Aqui eu vou escolher do vértice ao foco. Meu primeiro ponto eu vou escolher bem próximo ao vértice, tá bom? Eu vou escolher o primeiro ponto aqui. Ponto que eu vou chamar de ponto 1. Tá? E o processo, gente, é muito semelhante ao que a gente fazia lá na elipse, né? Eu vou pegar minha distância. Dessa vez eu vou pegar a distância aqui de A ao meu ponto 1. Já que todos os meus pontos têm a mesma distância da reta ao foco, então eu vou pegar a distância até a reta, vou no foco, tá? Vou marcar de um lado da parábola e vou marcar de outro lado da parábola, tá bom? Então, novamente, eu vou trabalhar com retas paralelas. Olha só, meu esquadro, tá? Rente aqui a minha reta diretriz. Eu vou traçar uma paralela à minha reta diretriz passando pelo ponto 1. Tá bom? Aqui, ó, eu marco lá meu ponto e vou marcar o meu ponto aqui embaixo. Tá vendo? Ó? Com um ponto marcado aqui e um ponto marcado aqui. Vou reforçar esse traço a lápis. Tá? Vou chamar esse ponto aqui de ponto P número 1 e aqui de ponto P número 2. Tá? Já fiz um ponto, né? Digamos que eu queira essa parábola com 8 pontos, já marquei um, então vou começar agora a distribuir os outros nessa distância equidistante, tá bom? Vou marcar aqui o ponto número 2, ó. Ponto número 2, tá? Vou até marcar todos agora, ó. Ponto número 3, ponto número 4, tá? Se eu tenho 4 pontos aqui, eu vou ter 8 pontos na minha parábola, tá bom? Eu vou até aumentar um, vou fazer com 10 pontos, vou fazer com o ponto número 5 aqui também, tá bom? Vou fazer minha parábola com 10 pontos, tá? 10 pontos. Não esqueçam que o vértice é um ponto da parábola, então no total 10 pontos mais o vértice, eu vou ter uma parábola com 11 pontos. Tá bom? Então vamos agora fazer um por um. Ó, a distância de A até 2, né, da minha reta diretriz até o ponto, é a mesma distância do foco até o ponto. Não esqueçam disso. A parte mais importante é essa. Tá? Olha lá. Vou pegar uma reta paralela, tá bom? Vou lá no ponto 2, vou marcar o ponto lá em cima, vou marcar o ponto aqui embaixo. Tá? Aqui, meu ponto P3 e o meu ponto P4. Tá? Novamente, vou pegar a distância da reta diretriz ao ponto 3, vou no foco, vou marcar lá em cima, vou marcar aqui embaixo, tá? Ó, paralela à reta D, essa reta é muito importante, até o ponto 3, marcar o ponto em cima, marco o ponto embaixo, tá bom? Aqui eu tenho meu ponto P5 e o meu ponto P6, tá? Continuando, vou lá no meu ponto 4, deixa eu botar aqui para ficar certinho, senão vocês ficam me descontando, se eu marco errado, vocês ficam me descontando precisão, então eu vou marcar certinho, lá em cima e aqui embaixo, tá? Volto na reta, marcar bem certinho, esses pontos de precisão são preciosos. Opa, passou do ponto. Marco lá em cima e marco aqui embaixo. Meu ponto P7 e meu ponto P8. Tá? E agora meu último ponto. Ó.
procedimento é o mesmo, tá? Lá no 5 certinho, vou no foco, vou marcar lá e vou marcar aqui, tá bom? Deixa eu tirar essa música aqui, sai daqui. Olha lá, paralela, retas, todas paralelas à minha reta diretriz, passando pelo ponto que eu marquei aqui na minha distância focal, tá? Marco em cima, marco embaixo, ó, aqui está o meu ponto P9 e P10, marquei 10 pontos mais o foco 11, tá? Agora eu já posso fechar a minha parábola. Essa parábola é a mão livre, tá? Agora esse desenho da parábola eu vou fazer a mão livre. Então, quanto mais pontos eu tiver na parábola, o mesmo caso de elipse, quanto mais pontos eu tiver, mais preciso vai ser o meu traço, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer de verde, vou ligar os pontos. Eu sei que como tem gente que não brincou com aqueles joguinhos de ligar ponto para adivinhar qual figura que dava, né? Então essa parte aqui eu não tô prevendo gaivota para ela, mas ela tem que ser bem feitinha, tá bom? Então com isso eu já fiz a minha parábola com 11 pontos, tá? Já posso receber as imagens do meu satélite, tá ok? E ver o que está acontecendo lá em Marte, ver se não tem nenhum de vocês perdido por lá, tá bom? Muito obrigado, preste atenção nesse exercício, ele é bem interessante, tá? E boa sorte na prova.